Eu sou um fracasso. Passei anos tentando ficar rico com a internet e eu não consegui. Eu comprei vários cursos e eu não consegui. Eu todos os anos começava o ano dizendo que esse era o meu ano, é o ano que eu vou ficar rico, e eu não consegui. Tentei várias vezes, várias técnicas e eu não consegui. Eu sou um fracasso. Talvez esse pensamento já tenha passado pela sua cabeça. Talvez esteja passando pela sua cabeça agora. Eu, inclusive, acabei de ouvir de um rapaz em um vídeo aqui no YouTube que, segundo ele é um fracasso porque ele tentou ficar rico com a internet durante 7 anos, não ficou rico, e isso configura um fracasso absoluto. E eu lembrei de uma vez que eu estava voltando de um evento de renovação, de uma mentoria super cara que eu participava, e nesses eventos de renovação, eles mostravam várias histórias de alunos que também estavam nessa mesma mentoria e tinham conseguido chegar no resultado almejado. E eu lembro que eu voltei desse evento, esse evento era aqui em Brasília, e eu lembro que do momento em que eu fiquei sozinho no carro com a minha mãe, porque a gente ia dar carona para uma amiga nossa, assim que essa amiga nossa saiu do carro, eu comecei a chorar. E eu chorei desse momento até o portão da minha casa. E eu ficava repetindo para minha mãe que eu era um fracasso. Isso deve ter uns 2 ou 3 anos atrás, alguma coisa assim. Perdão. E, e o que eu tô te contando nessa história? Porque, porque depois disso eu comecei a refletir muito sobre essa parada de ser um fracasso, de será que eu realmente sou um fracasso porque eu tentei e não consegui? O que é um fracasso e tal? E, e aí eu queria ter essa conversa com você hoje sobre isso, sobre os possíveis fracassos. A primeira coisa que eu acho que as pessoas erram na hora de se entenderem como bem-sucedidas ou fracassadas é que normalmente elas miram em outras pessoas. É como tentar se medir por uma outra régua, entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu, por acaso, tenho 2 réguas aqui, isso vai te ajudar. Imagina que você é essa régua aqui. Você está tentando achar o seu tamanho por essa régua aqui. Você percebe que essa régua ela é muito maior do que essa outra régua aqui? Entende? Então, se você é essa régua aqui, não faz sentido você se medir por essa régua aqui. Vou te dar um exemplo mais tangível. Quando eu, nesse evento de renovação, me senti um fracasso por não ter conseguido, eu estava me medindo por uma régua de outra pessoa. Veja, quando eu falo sobre a minha história, sobre a minha vida, eu estou falando de um garoto que saiu do Gama. O Gama, caso você não conheça Brasília, é uma periferia aqui em Brasília. As chances que aquele cara tinha de ficar milionário são zero, ou eram zero, né? À medida que eu comecei a trabalhar com o empreendedorismo digital, as minhas chances viraram, sei lá, 2%, 3%. Agora, existe alguma chance que eu fique rico algum dia. Quando eu morava no Gama, no lugar onde eu nasci, as chances de ficar rico eram zero. Tanto é que as pessoas da minha rua, meus primos, meus amigos de infância, eu acredito fortemente que se elas continuarem fazendo o que elas estão fazendo, a chance de elas ficarem ricas é zero. Eu não vejo nenhuma daquelas pessoas que morava na minha rua ficando milionário. Gabriel, porque você acha que você é superior a elas? Não. É simplesmente porque elas continuam no mesmo ambiente, continuam fazendo as mesmas coisas. Se eventualmente todo mundo decidir mudar, tem uma chance. Mas você entende que não faz sentido eu me comparar com outra pessoa que não veio da minha realidade? Não faz o menor sentido. Essa outra pessoa que chegou lá, entre aspas, período menor do que eu, não passou pelas dificuldades que eu passei. Não tem a minha história. Lembra disso. Você não pode ser um fracassado, um bem-sucedido, ou o que quer que seja, se comparando com outra pessoa. É sempre sobre você. Então, é... por que eu tô dizendo isso, né? Esse rapaz falou, pô, passei 7 anos na internet, eu tentei, eu sou um fracassado. Eu discordo completamente. Por que você discorda completamente, Gabriel? Porque se eu entendo que eu tenho que me comparar única e exclusivamente comigo,
Para eu considerar que esse rapaz é um fracasso, eu preciso considerar que ele, no ano número 7 era pior do que no ano número 1. Não faz sentido você ser um fracasso. Não faz o menor sentido. Eu, no final desse um ano dessa mentoria super cara, eu não era um fracasso. Eu tinha aprendido muito mais do que eu sabia no começo do ano. Ah, Gabriel, mas eu não consegui transformar o meu aprendizado em faturamento. É uma outra questão. É uma questão que eu preciso continuar trabalhando, continuar aprendendo e eventualmente eu vou conseguir transformar o meu conhecimento em faturamento. Mas eu aprendi. E ponto muito importante, durante esse um ano eu tinha faturado. Eu só não tinha faturado o que me prometeram. E no segundo ano, eu cheguei a renovar essa mentoria, eu descobri que tinha muitos problemas, muitas coisas erradas nessa mentoria que me impediam de faturar. Não só a mim, como muitos outros alunos, né? Tinham muitos buracos no conhecimento que era passado para a gente. Então, muitas vezes, o seu resultado, ele não é só uma questão individual sua, se você é um sucesso ou se você é um fracasso. Muitas vezes, o professor que está te ensinando, o método que você está usando, tem muito a ver com o seu resultado. Inclusive, eu quero te contar uma história, para a gente definir o que é sucesso e o que é fracasso, né? Tem um jogador, que ele é mais ou menos famoso no mundo, chamado Michael Jordan. E o Michael Jordan, ele virou um atleta famosíssimo por causa da NBA, que é a principal liga de basquete dos Estados Unidos. O Michael Jordan, ele passou 6 anos na NBA sem ganhar absolutamente nada. Você concorda comigo que esses 6 anos do Michael Jordan sem ganhar nada e esse rapaz que eu falei que passou 7 anos no digital e se acha um fracasso, o número é muito parecido, 6 e 7, muito, muito semelhante. Eventualmente podia ser 6 e 6 ou 7 e 7. O que eu tô querendo dizer é que o Michael Jordan podia ter dito isso sobre ele próprio. Eu sou um fracasso. Pô, passei 6 anos na NBA, eu não consegui, eu sou um fracassado. Você percebe que não faz sentido o Michael Jordan se achar um fracassado? Olha de onde o Michael Jordan veio, olha a liga que ele está jogando. Mesmo lá, ele tinha conseguido alguns prêmios individuais. E essa é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Os prêmios individuais tendem a vir antes dos prêmios coletivos. Então, provavelmente você vai ter alguns faturamentos pequenos. A gente tem um grande faturamento num grupo maior, com uma empresa maior. O fato o Michael Jordan podia ter se achado um fracasso. Gabriel, por que ele não se achou um fracasso? Porque ele entendia o jogo que ele estava jogando. Ele estava jogando o jogo dos 6 anos. Ele estava olhando para o que ia acontecer nos próximos 12. Caso você não conheça a história do Michael Jordan, nos próximos 12 anos, em 12 anos na NBA, ele perde 6 e ganha 6 títulos seguidos. Depois ele para e depois ele volta num outro time e ganha de novo. Entende o que eu tô querendo dizer? Ele passa 6 anos na NBA sem ganhar nada. Depois, ele ganha 6 títulos seguidos. Não tem como ele se olhar no espelho no 6º ano e ver um fracassado na frente dele. Gabriel, por que não tem como? Porque ele sabia que ele ia virar um campeão. Gabriel, por que ele sabia que ele ia virar um campeão? Porque ele se dedicava como campeão. Ele pensava como campeão. Ele agia como campeão. O que eu tô querendo dizer? É que algumas vezes a forma como você pensa sobre você tem a ver com a forma como você está agindo em relação ao seu objetivo. Cara, você está realmente comprometido com essa parada? Tu. Você está realmente dando tudo? Tu. Então para de repetir que você é um fracasso, cara. Não tem a mínima chance de você ser um fracasso. Se você continua evoluindo, se você continua melhorando, eventualmente, em algum momento, você vai chegar lá. Água mole, pedra dura, tanto bate até que é nós. Não tem erro. Então, eu digo muito isso pra você que tá vendo esse vídeo, mas em algum momento eu disse isso pra mim também. Eu já me olhei no espelho e já achei que eu era um fracassado. Até o ponto que eu entendi que não faz o menor sentido se achar um fracassado. No caso, eu tinha, sei lá, 22 anos, quando eu me olhei no espelho e cheguei à grande conclusão de que eu era um fracasso. Para com isso, cara. Você tá se comparando com outra pessoa. Ah, não, mas com 22, fulano de tal já tava... O Flávio Augusto já tava rico. Foda-se. O Flávio Augusto não te conhece. Não me conhece. E você não é o Flávio Augusto. Você não é o Marcos Paulo. Você não é o Ladeira. Você não é o Bam Bam Bam.
Você é você. Vive a sua vida e para de olhar para a vida dos outros. Ah, não, Gabriel, mas fulano de tal, na minha idade já era rico. Não interessa. Se você vem de uma realidade da maioria das pessoas... Tive um problema aqui porque tá acabando a memória, então vou só fechar um último ponto antes de encerrar esse vídeo. Eu acho que um dos pontos que você precisa entender sobre ser um fracasso ou ser um sucesso, se você é de fato um fracasso, desculpa, é entender o que você está perseguindo. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é grande, vai demorar mais tempo. Se o seu sonho fosse um CLT para ganhar R$ 2.000 por mês, seria mais rápido. E nada contra o CLT que ganha R$ 2.000 por mês. Se é o seu sonho, tá tudo bem. Você vai começar a ganhar dinheiro mais rápido. Se o seu sonho é ficar rico, especialmente ficar rico com a internet, caso você não tenha nascido com o dom do futebol, o dom do cantar, qualquer outro dom, e você veio pra internet, vai demorar mais tempo. Mas você não é um fracasso por estar plantando. Uma semente, ela não é um fracasso porque ela ainda não deu um fruto. Ela só não está no tempo certo ainda. Planta a semente e continua regando. Uma hora vai dar fruto. Toda planta, uma hora dá fruto. Não sei se é toda, porque eu também não sei muito sobre planta. Mas definitivamente toda semente tem uma chance eventualmente de dar um fruto. Então, só continua plantando. E relaxa, você não é um fracasso.